Sejam bem-vindos ao nosso canal, a pergunta que o Padre responde. Hoje o nosso tema é vocação e vocações. O nosso tema de hoje é vocação, porque o mês de agosto é dedicado às vocações. Tenho certeza que todos vocês já sabem, mas a cada mês do ano a Igreja dedica uma devoção particular. Escolhe uma devoção e é feita com base em algum acontecimento histórico ou em alguma celebração litúrgica especial. E pode mudar de um mês para o outro. Por exemplo, janeiro é dedicado à infância de Jesus, por causa das festas natalinas. Fevereiro, a Sagrada Família. Março, a devoção a São José, porque a sua festa principal acontece no dia 19. Abril é dedicado à Eucaristia e ao Espírito Santo, porque a Páscoa quase sempre cai no mês de abril. Maio, todos vocês já sabem, é o mês dedicado à Virgem Maria, porque é repleto das festas de Nossa Senhora. Por exemplo, no dia 13, Nossa Senhora de Fátima, no dia 31, a visitação da Virgem Maria, e ainda no segundo domingo é dedicado às mães, é o Dia das Mães. Junho é o coração de Jesus. Julho é o preciosíssimo sangue de Jesus, porque o Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu uma carta apostólica que se chama Angelus Domini. E nesta carta ele fala do valor do sangue de Jesus, que somente uma gota pode salvar o mundo inteiro. Por isso, julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Agosto, as vocações, daqui a pouquinho nós vamos abordar bem mais e aprofundar esse tema do mês de agosto. Setembro, no nosso país, é dedicado à Bíblia. E a finalidade é para que todos se aproximem mais da Bíblia. Conheça e aprofunda, porque a Bíblia é uma palavra viva, eficaz, penetrante. Quem não conhece as Escrituras não conhece Jesus Cristo, diz São Jerônimo. E o mês de setembro tem esse objetivo, nos levar a aproximar mais das Sagradas Escrituras. Outubro é o mês do Rosário e também das missões. Por que outubro é o mês do Rosário e das missões? Porque a Europa se viu livre da ameaça muçulmana, que queria destruir o cristianismo. No ano 1571, mas os muçulmanos foram vencidos na batalha que ficou conhecida como a Batalha de Lepanto, no mar da Grécia. E o Papa Pio V, ele pediu aos exércitos cristãos que lutavam, que eles levassem a arma do rosário. E a vitória se deu no dia 7 de outubro. E o Papa instituiu nesse dia a festa de Nossa Senhora do Rosário. Novembro é o mês das almas do purgatório, porque no dia 2 é o dia dedicado à oração por todos os fiéis falecidos. E dezembro, Advento e Natal. São estas as devoções particulares de todo o ano que a Igreja nos propõe. E vamos ao mês de agosto, que nos interessa, que é o mês vocacional. Foi instituído na 19ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Foi no ano de 1981. E qual que é o objetivo do mês vocacional? É conscientizar a respeito da responsabilidade, do compromisso que todos têm no processo vocacional. É um tempo dedicado à oração e à reflexão. Agosto é para rezar e refletir sobre as vocações. Cada domingo é celebrada uma vocação. Neste primeiro domingo de agosto é a vocação sacerdotal. No segundo domingo,
a vocação à família. No terceiro domingo, a vocação à vida religiosa. E no quarto domingo, a vocação do leigo. E este ano, o mês vocacional está em sintonia com a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. Christus Vivit é o resultado do Sino dos Jovens, que teve como tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O Sino dos Jovens aconteceu no ano de 2018. Em outubro foi encerrado o ano dedicado aos jovens, o Sínodo dedicado aos jovens. O tema deste mês vocacional: amados e chamados por Deus. E o lema: és precioso aos meus olhos, eu te amo. É do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 5. O que é vocação? Vamos definir agora. Vamos nos debruçar sobre a palavra vocação, que é derivada do latim vocare, que significa chamar. Vocação é um chamado de Deus para servir o próximo. Deus distribui seus dons a cada um de acordo com a vontade dele, e sempre para fazer o bem. E qual que é a primeira vocação, meus queridos irmãos e irmãs? Qual que é o primeiro chamado que Deus nos faz? É o chamado à vida, ser gente. Esse é o primeiro chamado que Deus nos faz. E é um chamado fundamental, é a vocação fundamental que recebemos de Deus. A existência de cada um de nós é fruto do amor criador de Deus, de sua palavra geradora, que nos chama à vida e nos oferece todas condições para vivermos com dignidade. Deus nos chama à vida gratuitamente e nós devemos também fazer com que a nossa vida seja um dom gratuito e de amor aos irmãos. E para também nos desenvolvermos como pessoa, com todas as nossas dimensões, com o mundo, consigo mesmo, com os outros e com Deus. Por que a vocação humana ela é fundamental? Porque nós somos seres inacabados. Nós estamos ainda num contínuo processo de desenvolvimento como pessoas. Precisamos conhecer mais a nós mesmos, as nossas capacidades, os nossos limites, crescer na verdade, na sinceridade, na honestidade, na liberdade. E é um chamado a transformar o mundo. Vocação se resume no amor. O amor é a vocação fundamental do ser humano. Até repito esse pensamento. O amor é a vocação fundamental do ser humano. O primeiro domingo, como eu já disse, é dedicado à vocação sacerdotal. Quem é o sacerdote? A vocação sacerdotal, ela se divide em 3 graus, não são 3 degraus. Existem 3 graus da vocação sacerdotal. Primeiro grau da vocação sacerdotal, o diácono, ele é ordenado para o serviço da igreja. Ele tem como missão a palavra e a caridade. É aquele que anuncia a palavra e aquele que é preocupado com a caridade, com o outro. O segundo grau da vocação sacerdotal é o padre, ou também chamado de presbítero. Ele é configurado a Cristo. Ele se torna o outro Cristo, ele age na pessoa do Cristo. E em nome do Cristo, cabe esse bom pastor. É aquele que é o guia da comunidade. E por último, o último grau da vocação sacerdotal é o episcopado, a vocação do bispo. Confere a ele a plenitude do sacramento da ordem, do qual todos os sacerdotes fazem parte. O sacramento da ordem é um corpo eclesial. E o bispo, ele tem a plenitude do sacerdócio.
faz do bispo legítimo sucessor dos apóstolos. Esta é a vocação sacerdotal, meus queridos irmãos e irmãs. E a vocação do matrimônio, do pai de família, aquele homem, aquela mulher que deixa seu pai e sua mãe, ele vai se unir à sua mulher e os dois vão ser uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. É também uma vocação que podemos relacionar com a vocação sacerdotal, porque o padre é o servidor da comunidade e quem se casa é um servidor. O marido é o servidor da esposa, a esposa é servidora do marido e ambos são servidores da família. É uma beleza muito grande a vocação matrimonial. O homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, os dois vão ser uma só carne. É Deus que assume o amor humano e através do sacramento o transforma. Esta é a vocação matrimonial. E no terceiro domingo, a igreja, no mês vocacional, dedica a vocação à vida religiosa. Quem são os religiosos? São aquelas pessoas que seguem ao Cristo mais de perto, vivendo a vida na castidade, pobreza e obediência. São os votos, orientados por um carisma. Existem muitos carismas na igreja, existem muitas congregações ou ordens religiosas. Por exemplo, muitos sacerdotes e religiosos, porque também pode ter sacerdotes, ou só religiosas, ou só religiosos, se dedicam a tantos trabalhos sociais, como, por exemplo, nos hospitais, nas escolas, nos asilos, nas missões. Esta é a vocação à vida religiosa. É um segmento mais radical do Cristo, seguem o Cristo mais de perto. E por último, no mês vocacional, é a vocação do leigo, que tradicionalmente o mês vocacional se dedica aos catequistas. Mas a vocação do leigo é muito ampla. É aquele que verdadeiramente assume o seu batizado, que busca a sua identidade de batizado, que colabora, que participa da missão da igreja. Esta é a vocação do leigo. Meus queridos, podemos concluir que vocação é chamado, é dom. O importante é que cada um descubra a sua vocação, coloque a sua vida totalmente a serviço do reino de Deus, exerça a sua vocação com amor, com doação. Cada um deve descobrir a sua vocação, deve refletir. Só para resumir, a vocação fundamental é a vocação à vida. Mas existem as vocações específicas. A vocação matrimonial, a vocação sacerdotal e a vocação à vida religiosa. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho vocação para ser sacerdote, eu não tenho vocação para casar, ou eu não tenho vocação para constituir família. Mas é uma pessoa que se dedica, que vive com amor, que faz a sua vida um dom, já está exercendo a sua vocação. Quem exerce a sua vocação fundamental está também respondendo ao projeto de Deus. O importante é que cada um se descubra e faça da sua vida um dom. Muito obrigado a todos e agora vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz, um abraço, fiquem com Deus.